Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Quais são as opções de carregamento que você tem no Peugeot E2008? E quanto custa para carregar esse veículo? São exatamente esses dois itens que eu vou explicar detalhadamente para vocês nesse vídeo. Para carregar o veículo, você vem aqui na parte traseira, lado esquerdo, e abre esse compartimento. Você tem duas opções. Ou você pode carregar o veículo no padrão AC do tipo 2 de corrente alternada, ou você pode usar o conector de corrente contínua, que formaria todo esse bloco aqui, que seria o CCS do tipo 2. Agora, cada carregador que você utilizar aqui vai conseguir colocar uma quantidade de energia no carro. Vamos entender isso? Primeira coisa que você tem que saber é que no carregador de corrente alternada, esse é um veículo monofásico. Como é que a gente sabe isso? Você está vendo que faltam dois pininhos aqui. Então ele tem o L1, ele tem o neutro, ele tem o terra e os pinos de controle. Falta o L2 e o L3. Por conta disso, ele tem uma capacidade máxima de entrada de energia em torno de 7 kW no padrão AC de corrente alternada. E para fazer o teste no padrão de corrente alternada, vamos utilizar a nossa estação da WEG, a Vimob Parking, que tem duas saídas de corrente alternada. Só que aqui na nossa instalação, o lado de cada estação tem uma potência de aproximadamente 7,5 kW e ele está montado num sistema bifásico. Já esse outro lado aqui está montado num sistema trifásico que tem aproximadamente 12 kW de potência. Como essa estação tem um display, ela mostra aqui o quanto está disponível de potência em cada uma das tomadas. Isso acaba ajudando bastante, pois o usuário, só olhando no display, já sabe a potência disponível. O carro já está carregando no lado bifásico, que é essa conexão. Nessa estação você consegue ver o detalhado da informação. A gente está vendo que o carro está recebendo aí aproximadamente 6,6, 6,7 kW no sistema bifásico. Tem mais que essa estação pode mostrar, como por exemplo a informação detalhada, onde você tem a tensão ali na casa de 216 volts, com aproximadamente 30 amperes, isso no sistema bifásico. Agora, o E2008 está carregando no sistema trifásico, que em teoria entrega 12 kW de potência aproximadamente. Mas vamos ver o que está acontecendo. Apertando aqui a informação, a potência entregue para o carro é em torno de 3,6 kW. Quando a gente vem aqui no menu inicial e vê o detalhado, a gente tem ali 130 volts com aproximadamente 30 amperes. Mas por que o carro não está carregando com 12 kW e uma potência bem menor no sistema trifásico? Como eu expliquei anteriormente, o inversor que carrega o carro aqui no E2008, ele é monofásico, ele só tem ali um pino. Quando você tem um sistema trifásico ligado no seu carregador, ele usa 3 fases diferentes, são 3 fios, mais um fio neutro e um fio terra. O sistema do carro não consegue entender as outras duas fases, ele só consegue entender uma fase. Então ele vai pegar aí os 110 volts, a tensão, né, multiplicado aí pela amperagem ou pela corrente de 30 amperes, que vai dar a potência que vocês viram aqui no sistema trifásico. Então não adianta ter um carregador com mais potência, porque o carro não vai conseguir assimilar por conta do sistema monofásico. Então, por que o sistema bifásico consegue ter mais potência? Eu disse que o carro é monofásico, mas esse lado aqui do carregador, ele só utiliza 3 fios. Então ele vai ter ou fase, fase e terra, ou fase, neutro e terra. Quando você tem duas fases de 110, ele trata como se fosse uma única fase, digamos assim, de 220. Aí 220 volts, que é a tensão, vezes a amperagem ou a corrente de 30 amperes, você consegue ter uma potência maior no sistema bifásico do que no trifásico para esse carro. E lembrando, independente da potência máxima do seu carregador, o Peugeot E2008 só consegue receber potências
de até 7,4 kW no padrão de corrente alternada AC do tipo 2. Então não adianta ter um carregador com mais potência, porque ele só vai aceitar isso para o carregamento da bateria nesse padrão de corrente alternada. Então, se você vai colocar um Peugeot E2008 na sua garagem, a melhor solução para carregar esse veículo é o carregador V-Mobi Wall, que é um carregador bifásico com potência máxima de aproximadamente 7,5 kW. Esse carregador, você vai instalar ele num sistema monofásico de 220 neutro e terra ou num sistema bifásico onde você tem 110 mais o fio terra. E aí você vai conseguir essa potência de 7,4 kW. Então esse carregador V-Mobi Wall, que não é esse que nós estamos mostrando aqui, ele tem aproximadamente um custo de R$8.000. E a instalação, segundo o nosso parceiro R-Force, certificado VEG com todas as proteções adequadas, fica em torno de R$4.000 se o carregador estiver bem perto do quadro de luz. Com o E2008 já vem um carregador portátil. Levantando aqui o porta-malas, este piso, você tem este carregador aqui. Ele é um carregador para ser usado num caso, digamos assim, de emergência. A potência dele não é tão alta. Estamos falando aqui de 2,3 kW. Vocês podem ver, inclusive, que ele vem aqui com a tomada do padrão brasileiro. Mas esse carregador só deve ser usado em último caso. Por quê? Como a potência dele é baixa, se você considerar a bateria do carro completamente descarregada usando esse carregador, você vai levar aproximadamente 20 horas para carregar completamente a bateria. Já usando o carregador de parede, o V-Mobi Wall, você vai levar aproximadamente 7 horas. Portanto, se você tem um carro elétrico, você tem que ter um carregador de parede. Isso aqui é só para emergência. E o carregamento do E2008 numa estação que consegue entregar até 22 kW. Para isso a gente veio aqui na Ecoparada Madeiro, onde tem esse carregador, o V-Mobi Parking da WEG. Esse carregador entrega até 22 kW em cada uma das saídas AC tipo 2. Mas olha só, nesse momento o carro está carregando e a gente consegue ver que o máximo de energia que está entrando está aí na casa de 6 kW. Por que que isso acontece? Mesmo o carregador tendo mais potência, a limitação está aqui no carro. Afinal de contas, ele tem aí um inversor monofásico. Portanto, não adianta ter um carregador muito mais potente, porque nesse caso, o carro só vai aceitar em torno de 6 kW. Como é o carregamento do Peugeot E2008 num carregador de corrente contínua, ou seja, o CCS tipo 2, que usa este conector aqui, que é o conector maior, ocupando toda essa área aqui de encaixe. Eu estou num carregador aqui que, em teoria, ele tem potência máxima de 150 kW. Mas vamos ver quanto que o carro recebe? O carro já está carregando e entregando aqui aproximadamente 50 kW de potência. A bateria está com 70% do veículo. Mas quando a gente olha ali no painel, é necessário pouco mais que 1 hora para o carregamento completo da bateria. É importante destacar que quando esse carregador aqui chegar em 80% da capacidade do veículo, ele vai reduzir a velocidade de carregamento para proteger, inclusive, a bateria. Mas mesmo assim, o carregador de corrente contínua é muito mais eficiente e rápido do que o de corrente alternada AC do tipo 2. Como você faz para calcular o custo de carregamento aqui do E2008 na sua residência? A primeira coisa que você tem que fazer é pegar a sua conta de luz. Você vai encontrar lá o valor total da sua conta. Aí você vai ver quantos quilowatt-hora você consumiu. Vai dividir o valor da conta pela quantidade de quilowatt-hora, você vai encontrar o custo do quilowatt-hora. Esse custo é de aproximadamente 89 centavos aqui na nossa região onde nós fizemos a gravação. Então, para você fazer um carregamento total desta bateria aqui, considerando que o carro esteja completamente descarregado, você vai pegar 45 kWh, que é o que vai carregar aqui na bateria, e multiplicar por 0,89 centavos. O carregamento completo aqui da bateria do E2008 numa residência fica aí na casa de R$40.
E aí o carro plenamente carregado, dependendo de como o motorista dirige, ele vai rodar aproximadamente 300 km. A gente já fez a conta do custo pelo quilômetro rodado. Nesse carro 100% elétrico, considerando essa tarifa, você tem um custo aí de aproximadamente 14 centavos por quilômetro rodado no E2008. Aí a gente fez o seguinte, a gente pegou o consumo do 2008 THP, que é um modelo aí Turboflex, só que a gente fez a conta com gasolina. Aquele 2008 Turboflex, o custo por quilômetro rodado dele é de aproximadamente 46 centavos. Então a gente está fazendo uma comparação que o custo elétrico aqui é cerca de 31% do preço da gasolina. É muito mais vantajoso o modelo 100% elétrico no custo pelo quilômetro rodado. 2.400 quilômetros depois, com o Peugeot E2008, e com a média de 16,6 kWh para cada 100 km, o nosso custo por quilômetro rodado nesse carro, considerando a tarifa residencial aqui da nossa região, foi de aproximadamente 15 centavos pelo quilômetro rodado. Se a gente fizer um comparativo direto, com um 2008 THP utilizando gasolina, esse custo estaria na casa de 46 centavos. Na prática, nós estamos falando de um carro que consumiu praticamente 1/3 do que o modelo equivalente à gasolina em toda essa quilometragem que vocês viram aí. É importante destacar que esse custo é apenas de energia em relação à gasolina. Nós não consideramos peças de desgaste ou até mesmo manutenções que você tem que fazer no carro. Puramente o consumo de energia residencial versus gasolina colocada no posto. O veículo 100% elétrico é extremamente vantajoso quando você tem infraestrutura de carregamento na sua residência. Se possível, até ter a infraestrutura no seu local de trabalho. Mas se você tiver uma casa com placas fotovoltaicas, aí o valor cai ainda mais, né? Porque aí você não vai ter o custo da distribuidora de energia ou um custo menor para recarregar aí o seu veículo. E em todo o período que a gente ficou com o carro, nós não ficamos só dentro de grandes cidades, pelo contrário. A minha base está aqui na região de Itu e eu frequentemente viajei com esse carro para cidades como Piracicaba, Campinas, São Paulo, São Bernardo do Campo. É bastante possível você fazer isso, só que você precisa se programar. Ter sempre o carro carregado antes de fazer essas viagens e, eventualmente, olhar no caminho onde você tem um ponto de carregamento e utilizar esses pontos como shopping centers ou até mesmo outros estabelecimentos comerciais. Dessa forma, você consegue sim ter um veículo 100% elétrico, fazer um melhor uso dele e ficar com um custo por quilômetro rodado muito mais baixo do que um veículo a gasolina ou até mesmo etanol. O ponto é que ter um veículo 100% elétrico ainda é muito caro. Então, para você ter vantagem com um veículo 100% elétrico, olha, você tem que andar bastante, em torno de uns 40 mil quilômetros por ano. E você ainda tem que se programar de ficar com esse carro uns 5 anos, isso para a conta do custo do carro elétrico começar a se aproximar do custo do carro a combustão, e aí você tem a diferença de quilômetro rodado para começar a empatar essa conta. Então, se a gente for olhar apenas pelo lado financeiro, ainda não é totalmente vantajoso um veículo 100% elétrico, salvo você consiga comprar ele numa condição mais favorável. Precisamos lembrar também que o veículo 100% elétrico é muito menos agressivo ao meio ambiente. O sistema elétrico do carro tem garantia de 8 anos, o carro é mais silencioso, mais agradável de ser dirigido e também dá muito menos manutenção quando comparado com um veículo a combustão, né? Aqui você não tem tantas trocas de fluidos como acontece no veículo a combustão e o sistema elétrico ele é muito mais durável. O que você vai gastar aqui é parecido com um veículo a combustão em matéria de pneu, paleta de para-brisa e coisas desse tipo. Então ele tem ainda algumas vantagens. E se você estiver olhando aí por esse lado da sustentabilidade, aí sim vale muito a pena pensar num veículo 100% elétrico. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.